Olá pessoal, Sérgio Simonetti, professor, consultor de empresas, membro do Conselho de Administração de algumas empresas do mercado e também empresário. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento dos projetos de consultoria. Bom, uma das primeiras ferramentas que um consultor deve conhecer é o que eu chamo de desconstrução dos problemas ou das oportunidades. No linguajar do nosso dia a dia, eu brinco que é o fatiamento do elefante. Quando você chega numa empresa, tem um problema grande, tem uma oportunidade grande, o primeiro ponto que nós temos que fazer é desmontar esse elefante, fatiar esse elefante e tornar esses pedaços grandes em pedaços pequenos, onde nós podemos agir, atuar mais profundamente e tecnicamente, de forma a encontrar a causa raiz com mais facilidade. É a questão que a gente enfrenta quando a gente chega no nosso primeiro dia de trabalho em um novo cliente. Chegamos ao cliente, como eu começo a desmontar isso? O planejamento que a gente faz de um projeto de consultoria, nesse momento, é definir o que nós temos que encontrar desse cliente, o que nós devemos olhar, quais são as fatias que nós devemos buscar dentro desse cliente para que a gente possa agir de uma forma mais assertiva. Começamos por onde? Pelas instalações, entendemos como funciona a indústria, como são as máquinas, os produtos, os sistemas, a infraestrutura. Não, na verdade nós temos aqui uma dica para vocês de 3 grandes passos que podem ajudar na construção desse planejamento. A gente deve entender, primeiramente, a estratégia dessa empresa, os processos dessa empresa e, finalmente, as pessoas dessa empresa. Se você analisar com mais calma, você entenderá que boa parte do sucesso ou insucesso de uma empresa passa diretamente por um desses 3 pontos. Não adianta falar que a empresa está indo mal porque as vendas caíram. Pode analisar que isso tem a ver normalmente um problema com a estratégia da empresa, ou que está tendo algum problema de fluxo de caixa. Muitas vezes pode ser uma decisão estratégica, mas também pode ser uma questão de processo ou pode até ser uma questão de pessoas. Precisamos ir atrás dessa causa raiz para agirmos de uma forma mais assertiva. Vamos falar primeiro de estratégia, mas antes eu quero convidar vocês para me acompanhar no meu canal do YouTube e nas redes sociais. Lá vocês vão ver os novos vídeos e as novas oportunidades que a gente traz para vocês, ok? Estratégia é a primeira pergunta que nós temos que fazer quando chegamos em um novo cliente. Qual é a estratégia geral? Para onde você quer ir? Como você vê o seu negócio no futuro? Está claro isso para você? Você conhece o caminho a percorrer para chegar até lá? Quais são suas grandes visões? É interessante porque quando você chega numa empresa não muito acostumado à discussão estratégica, você tem às vezes uma confusão entre estratégias e objetivos. Não é de objetivos que eu estou falando, é de estratégias que nós vamos perseguir e atuar para atingir esses objetivos. Isso também pode acontecer quando você está atuando num departamento específico da empresa. Se você está atuando no departamento comercial, o departamento comercial deve ter uma estratégia bem definida. Muitas vezes, e deveria ser assim, alinhada a uma estratégia maior. Mas ele também tem uma estratégia. Vale para logística, financeiro e todos os departamentos de uma empresa. Então, quando você tem um problema nesse âmbito, normalmente pode ser um problema de estratégia equivocada, ou seja, estou competindo no mercado que eu não deveria, estou tentando iniciar um negócio que eu não sou competitivo, estou tentando fazer um caminho mais difícil, ou quando eu tenho uma estratégia que não é muito clara, nem para mim, dono da empresa, nem para os meus funcionários. Fica difícil conseguirmos um alinhamento dessa forma. Se a empresa, então, não tem uma competitividade necessária por conta da sua estratégia, mais difícil ainda, não vamos conseguir ter sucesso de forma alguma. O importante é entender que seja qual for a estratégia ou as estratégias que você defina, elas vão definir claramente o desenho da sua empresa ou do seu departamento no caso. Definir o desenho da empresa significa definir os processos e definir as pessoas que lá estarão para executá-los. Devemos estar totalmente alinhados com as estratégias em nosso projeto de consultoria. E lembre-se, toda mudança de estratégia define um novo perfil de profissional. Eu nunca me esqueço quando fizemos um projeto de planejamento estratégico, na verdade uma renovação de planejamento estratégico para um cliente que focava muito a sua venda em distribuição ponderada, ou seja, em grandes clientes, grandes redes e grandes atacados. E num determinado momento, por mudança de portfólio, tivemos que adequar a estratégia e focamos então um pouco mais na distribuição do varejo, das pequenas redes regionais, de alguns varejos relevantes, mas de menor porte.
Claro que na hora de mudar essa estratégia, esperávamos já um impacto importante na equipe de vendas. E que de fato aconteceu, porque eles eram acostumados com um atendimento mais qualificado, de maior tempo, com muito menos visitas por dia do que deveriam ter agora, que demandariam um esforço muito maior de visita, com vendas muito menores, mas garantiria uma pulverização maior do nosso portfólio atual. Essa mudança de estratégia fez então com que tivéssemos que mudar uma grande quantidade de pessoas para adequar o perfil ao novo momento da empresa. Um bom plano estratégico, se você não tiver ainda disponível no seu cliente, é uma das melhores oportunidades para um consultor atuar. Vai lhe dar uma ampla discussão e acesso a informações importantes e relevantes que te dará uma oportunidade de ficar talvez até mais tempo dentro dessa empresa. Garanta um planejamento competitivo para o seu cliente, que você terá boas oportunidades lá dentro. Vamos falar um pouquinho de processos. Sabemos onde queremos chegar e sabemos como fazer isso? Agora eu preciso definir então quais são as sequências de comandos, as rotinas que eu preciso para atingir isso de uma forma mais qualificada. Garantir que essa caminhada de informações, de processo, sigam aquela trilha definida para a estratégia que nós combinamos. Os processos das empresas e do departamento são exatamente isso, os caminhos por onde todas as informações seguirão até o objetivo final. Me recordo também que um grande cliente que atuamos não tinha uma análise centralizada de seus processos. E num determinado momento que estávamos atuando lá dentro, depois de alguns meses sobre um tema específico, descobrimos que tinham 4 profissionais de 4 departamentos diferentes fazendo o mesmo controle e o mesmo processo. Claro, isso é custo adicional, isso são informações conflitantes e redundantes, além do desgaste de poder, o desgaste sobre essa situação que nunca é produtivo. A gente sempre faz uma comparação de que os processos para a empresa são como o sistema nervoso para o corpo humano. Eles ramificam por todas as empresas, por todos os departamentos, por todas as filiais, eles se comunicam entre eles e são eles que vão levar as informações do planejamento estratégico até a ponta, eles que vão transformar isso em realidade. É uma rotina que ocorre todos os dias e todos os momentos. E claro que se tivermos alguma falha no meio do caminho, a coisa vai sair diferente lá na ponta. Mudanças estratégicas certamente vão impactar em mudanças de processos, que terão que ser repensados ou até mesmo incluídos, se não foram pensados anteriormente. Existem ferramentas específicas para isso, como a ferramenta de gerenciamento por processos, uma ferramenta bastante útil, bastante técnica e que traz uma otimização e às vezes muitos ganhos na sua empresa e na sua gestão e até nos seus custos. Um consultor deveria conhecer boa parte dela, porque ela nos ajuda a mapear, delinear, otimizar e avaliar essas rotinas de uma forma mais profunda. É um bom tema para você se especializar e também vai ser um tema de outros cursos que nós faremos aqui. Processos têm de ser comunicado claramente, documentado em algum lugar para não se perder o histórico e monitorado bem de perto por indicadores para que os gestores possam renová-lo ou atuar sobre eles quando precisam. Também é um ponto que o consultor pode ajudar muito qualquer empresa. E por último, no planejamento, se temos boas estratégias, temos processos bem desenhados, bem definidos e otimizados, claro, precisamos de pessoas competentes, adequadas para executá-los. Porém, estamos falando aqui de uma dimensão que foge ao nosso controle, porque ela é mais subjetiva do que as dimensões de estratégias e de processos, que são totalmente racionais. Pessoas têm vida própria, têm pensamento e, portanto, mesmo tendo uma estratégia clara e um processo delimitado, podem tomar um rumo diferente. Já até ouvi de clientes que, se tivessem um processo bem controlado e delimitado, as pessoas que iriam executá-las não seria um problema. Isso é parcialmente verdade. Claro que um bom processo delimita iniciativas ou falta de iniciativas que possam tornar os resultados diferentes do esperado. Mas do outro lado você tem uma pessoa e as atitudes dessa pessoa normalmente nós não podemos controlar. Se ela vai executar com mais ou menos empenho, se ela vai fazer com mais ou menos vontade ou qualidade, é uma coisa que ela decide, depende do dia, do momento de cada um. Mas lembre-se, pessoas mal selecionadas, mal treinadas, não qualificadas e desmotivadas, certamente vão impactar em seus resultados. Também já ouvi de clientes que preferem, às vezes, contratar uma pessoa mais baratinha para executar os seus processos. Isso não faz nenhum sentido. Apesar de ele achar que não faz diferença,
Isso é completamente uma inverdade, porque ele não percebe, muitas vezes, os custos escondidos que tem por trás disso. Ele deveria lembrar que os líderes dessas pessoas vão ter que trabalhar muito mais para compensar, corrigir e controlar essas pessoas chamadas baratinhas. Elas nominalmente são mais baratas, mas nos custos escondidos ficam muito mais caras para a empresa. Lembre-se, pessoas limitadas têm entregas limitadas. Não adianta esperar mais do que isso. E aqui a oportunidade para o consultor é bastante clara. Ajudar a selecionar melhor, ajudar a definir o perfil adequado, ajudar a treinar mais e ajudar a construir os indicadores para cobrar essas pessoas. Quando abordar então o planejamento do seu projeto, não esqueça de integrar esses 3 passos, fazer com que eles sejam totalmente convergentes, que isso vai garantir certamente o sucesso do seu projeto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que seja útil para vocês. Não esqueçam de entrar no meu site e baixar o nosso novo e-book, Virei um Consultor. E agora, com algumas dicas bem interessantes para você que está começando nessa arte da consultoria. E claro, estamos esperando vocês no meu canal do YouTube e nas redes sociais para compartilharmos o nosso conhecimento. Até o próximo vídeo.